Porque, falando assim um pouquinho da stream em si, o meu objetivo, eu sempre falei, desde o começo, desde o primeiro dia de live, quando alguém me perguntou por que você tá fazendo stream. Eu falei, pô, mano, primeira coisa é assim, eu quero fazer o dia de alguém melhor, nem que seja o meu. Se eu fizer o dia de uma pessoa melhor, é um dever cumprido. Então eu sempre abri a live e abro a live com esse objetivo, de fazer o dia de alguém melhor. Mesmo que seja só o meu, mas já é o dia de alguém Sim, com melhor. certeza. Então sempre teve essa aproximação muito grande de tentar ser alguma coisa leve e que seja algo que o cara fala assim, porra, mano, que bom que eu tô tirando um peso do dia a dia que é muito puxado, né? Sim, eu lembro que você. Lembra que eu falei que te vi na Sport TV e tal? Sim. Tu foi lá falar sobre o quê? O que você foi fazer lá? Você tava jogando ainda? Você tava gerenciando Nossa, quando que foi? Cara, tu foi várias vezes lá? Eu não sei. Algumas, por causa é muito projeto. Eu sei que tu era é muito magrinho. Nossa, então. Mas faz pouco tempo, uns 2 anos, um Não, ano e faz meio. mais tempo. Mas o que tem a ver essa... Não, Por não, que eu tô falando da história, você falando desse lance do stream aí, a gente sabe que... Quer dizer, talvez alguém não saiba por que você começou no stream. Tá. Mas tem um lance que você tava mal, tava tomando remédio, não foi uma parada assim? Foi. Cara, o lance da stream é muito louco, porque foi assim, foi literalmente. Vamos lá. Pra até localizar as pessoas. Então eu comecei muito cedo como jogador de Counter-Strike e era uma loucura, porque eu tinha 14, 15 anos, 16 anos 15 anos eu comecei a competir, 16 para 17 anos comecei a ter muito resultado. Então imagina que no meu último ano de colegial, quando eu estava no terceiro colegial prestando vestibular, na época do vestibular eu tive a primeira viagem para o World Cyber Games, que foi na Coreia. E ou eu fazia o vestibular, porque não tinha muitos vestibulares, ou eu prestava lá a FUVEST ou ia para a Coreia. E aí eu decidi para a Coreia, né? Então, quando você vira hoje e fala assim, pai, eu quero ser jogador de esporte, ou mãe, ou família, ou namorado, qualquer coisa, os caras já hoje ainda têm um preconceito. Sim. Aí eu faço... Cara, imagina isso em 99, 2000, 2001. Essa é maluco, Do né, tipo cara? assim, cara, o pessoal do colégio me achava... Pô, que esse cara... O cara era capitão do time do colégio, tá ligado? O que ele tá indo fazer jogando videogame? Ele tá... Por que ele não vai prestar vestibular? Então, quando eu fui pra lá, eu vi que eu falei, cara, é um mundo à frente, né? Primeiro que era na Coreia, a competição foi muito louca, era aquilo que eu queria fazer. E aí eu imaginei, eu falei assim, cara, o que os outros querem pra mim, foda-se. Ali eu fiz um pacto de vida que eu falei, eu vou fazer o que eu quiser, a vida é minha. E eu tinha já, eu não sabia o que era, mas eu tinha muita raiva dentro de mim já naquela época, e a competição, ela era um canalizador, eu concentrava aquilo e falava assim, cara, eu vou competir, eu quero ganhar, eu quero ser melhor que as outras pessoas junto com o meu grupo. Então eu passei muito tempo, de 99 até 2007, eu fui jogador e técnico dos times que eu passei, que foi G3X e MBR. E esse da Monkey que virou o time do G3X. Então eu fiquei quase 10 anos competindo todos os dias da minha vida. Muito treino, às vezes 8 horas, 10 horas, 16 horas, 20 horas de treino. E aí depois disso... E nesse cenário aí, bem jovem, já dava pra tu ganhar uma grana e se manter, pagar um aluguel, não sei o quê? Era muito pouco, assim. Pra época era bom. Mas aí eu acho que é uma curva que acontece hoje. Imagina assim, vai. Na época que eu comecei, você é muito novo, com 16, 17 anos, você ganha um campeonato que te dá 200, 300 reais, você fala, porra, mano, eu vivo 1 mês, 2 meses, 5 meses com essa grana. Você mora na casa dos seus pais. Sim. Você tá com 18 para 19 anos, eu já comecei a receber salário. Então era 1.000, 1.500, é uma grana boa, mas você tá na casa dos seus pais. Quando você ali, você fala assim, putz, é animal, porque com 18 anos você ganhar R$1.000 só de salário, mais premiação. Isso em 2001, 2002 era dinheiro 2002, pra caralho. 2003 era dinheiro pra caralho. Isso aí é o dobro do que é hoje. E aí naquela época. é uma curva que você faz assim, cara, o pessoal da sua idade de 18 anos tá se fudendo para entrar numa faculdade, vai entrar na faculdade para se fuder, vai ficar 5 anos para ser estagiário. E você tá viajando o mundo, ganhando salário e sendo o rockstar, né? Naquela época é isso que você sente. Hoje também você sente um pouco isso. Só que aí o cara faz a faculdade, estagiário, começa a trabalhar e começa a ser bem sucedido. Com 25, 26, 27, 28. E vai chegando essa idade, você vai começando a ver os seus amigos que você tava não rindo, mas você fala assim, porra, mano, o cara agora ele tá bem.
né? No sentido, o cara comprou um carro, o cara comprou uma casa, o cara casou, e aí você começa a olhar e você fala assim, putz, eu ainda não fiz faculdade. Né? Então, eu comecei a olhar e falar assim... Isso com quantos com anos? 24, 25. Entendi. Então, eu olhei e falei assim, cara, eu ainda não fiz faculdade, só que a minha bagagem de vida era muito maior. A minha experiência era muito maior. Só que eu não sei se o mercado estava preparado para isso. Sim, sim. Né? Então, o que eu fiz foi, com 23 para 24, eu comecei a fazer faculdade, não dava para eu ser jogador, e eu falei, eu posso ser técnico. E foi muito bom. Eu fui campeão mundial como o primeiro treinador de CS campeão mundial, porque não existia essa figura do técnico. Consegui me formar, saí da faculdade... E o que você se formou, cara? Em marketing. Ah. Então, e aí um pouquinho antes uma conexão que eu fiz, que era a gerente da Intel patrocinava a gente como G3X, e aí depois ela começou a trabalhar na Samsung. Nessa época ela estava na Samsung. E eu estava no penúltimo ano, acho, da faculdade. Ela falou, tem uma vaga de estagiário aqui, você não quer vir fazer o teste? Aí eu falei, claro, fui lá. Aí eu cheguei na vaga de estágio, aí era eu, que fazia em Morumbi. Aí tinha 2 pessoas que era da USP. Um menino super novo tal, e uma menina também, devia ter, sei lá, 21 anos, assim. Tava também no 3º ano da faculdade. E aí eu falei, caralho, tô competindo com as pessoas da USP, né? E aí foi indo a entrevista em 3 pessoas assim, aí tinha lá a pessoa do RH, e aí teve um momento da entrevista muito louco, porque ela perguntava qual era um case de sucesso e um case de fracasso de cada um. Aí a menina, ela falou que organizou a formatura do colégio, que foi o case dela, eu não lembro qual era o de fracasso. O menino, ele organizou um evento para a empresa, só que aí ele falou que o mesmo case de sucesso era o de fracasso, porque o evento foi uma porcaria. Aí eu virei e falei assim, cara, quando perguntou para mim, eu contei a minha história rapidamente de competidor, que eu já tinha sido campeão do mundo, que já tinha feito... Eu contei um pouco da minha história, e o case de fracasso eu contei uma vez que a gente ganhou um título aqui no Brasil e dava vaga para a França, e a gente tinha que conseguir o recurso, porque o campeonato não pagava. E a gente não conseguiu juntar, acho que era 30 mil para viajar, a gente juntou 15 mil, 16, e foi um fracasso para mim na época. Só que ficou tão discrepante as histórias de vida de cada um, que quando saiu dali eu falei, cara, a vaga é minha. Né? Porque ali foi o primeiro... Eu lembro dessa história até hoje, porque ali foi o primeiro momento que eu olhei e falei assim, cara... Valeu a pena. Valeu a pena, mas valeu muito a pena. Não valeu pouco. É do tipo assim, hoje eu posso não estar na melhor faculdade, porque para você entrar na melhor faculdade, você tem que estudar muito, você não tem que ser... Não é a pessoa, às vezes, só inteligente. Ela tem que estudar muito. Com certeza. Mas ali, Dedicação. quando você compara no dia a dia, eu falei, cara, esse pessoal, ele não... De vida, não te prepara. Estudar para o vestibular ou passar numa faculdade não te prepara para a vida. Não mesmo. E Pelo principalmente contrário, para resolver problema. Exatamente. Eu acho que as pessoas elas colocam tanto uma fé no poder da faculdade Sim. mítico, que acho que foi meio que implementado pela geração dos nossos pais, Sim. que eles têm uma visão da faculdade muito, tipo, é a diferença entre o cara que vai se dar bem na vida e o cara que não vai ser um merda. E a gente, por tanto tempo aqui na nossa sociedade, propagou essa ideia que as pessoas endeusam, e eu acho que só de eu ter feito a faculdade, Só ter eu o já diploma. garanti. Ou às vezes faz uma faculdade de merda e pega o diploma e aí fiz minha parte, e aí entra no mercado de trabalho e não consegue emprego, né? Não, e o que eu percebi fazendo a faculdade é que não... Também foi um outro choque para mim, porque eu meio que pagava já minha faculdade, eu que tinha que me virar, eu tinha que fazer as coisas, e eu ia para aula, sexta-feira não tinha ninguém. Né? Normalmente o cara ia lá, respondia a chamada e ia embora. Eu falava assim, mano, é isso. Ainda bem que eu não entrei na faculdade com 18, 19, 20 anos. Porque hoje eu olho e falo assim, naquela época eu olhava e falava assim, cara, o cara não estuda. O cara não dá valor àquilo. Quando a gente vai mais velho, eu também fui mais velho. Eu fui pra faculdade com uns 25 anos por aí. E, cara, o meu sangue no zóio era algo que os moleques não tinham, sabe? Eu queria Tava falando aqui ontem, inclusive. Eu queria me formar o mais rápido possível, Sim. porque eu queria trabalhar logo, ganhar dinheiro logo. E aí eu entrei na Samsung como estagiário, não tinha me informado, passou uns 6, 7 meses, eu virei e falei assim, ou vocês me contratam ou eu tô fora. E aí, não, mas nunca contratou, a empresa nunca contratou sem o diploma, não pode tal, não sei o quê. Eu falei, então tô fora. Chegou um dia, eu fui o primeiro contratado sem diploma da empresa e eu ganhei 6 promoções em 2 anos e meio e me demiti. Caralho! Porque mais um case de sucesso ali aí pra contar. eu comecei a olhar e falei assim, eu aprendi
um pouco da vida corporativa. Isso é muito importante. Eu aprendi do tipo assim, cara, eu aprendi a dar valor para uma empresa, eu aprendi a dar valor pro mercado de trabalho, mas aprendi a dar valor no sentido assim, tá ruim, se esforça mais, tá ruim, se esforça mais, tá ruim, não precisa ficar reclamando, eu nunca reclamei. Né? A empresa, para mim, sempre foi boa, apesar de eu achar que eu não ganhava o suficiente ou que exigiam mais de mim, mas eu sou muito contra isso da pessoa ficar reclamando sem fazer e a pessoa ficar reclamando e continuar no lugar. Então, o que eu fazia eu quero coisas melhores. Ah, mas pô, por que você quer? Porque eu tô fazendo isso, isso e isso. Então, quando você se mostra uma pessoa boa e que você faz algo muito bem, você vai ganhar as promoções. E se não tá bom ainda, você vai... Porque chegou um momento que eu fiz um negócio que mudou um pouco. Era uma coisa bem detalhada. Eles queriam fazer... Eu nunca mexi em Excel. E aí eles viraram e falaram assim, pô, vai ter um negócio, eu acho que você se encaixa com isso, que você mexe em games, tem um coreano que mexe em Excel, ele vai te ajudar a te ensinar a mexer no Excel e você vai cuidar das unidades de negócio da sua área. Eu falei, beleza, né? Papo estranho, o cara me ensinou lá. Era eu e esse coreano que tinha acesso a todas as informações da empresa. E eu consegui fazer um negócio dentro do Excel e dentro da área que economizou muitos milhões de reais. Caralho! E aí, o que aconteceu? Eu ganhei uma placa de homenagem que eles me deram e um jantar, que eu tinha direito a gastar R$400 num restaurante. Ali eu jantei e falei, mano, não é isso que eu quero pra minha vida, porque se eu tivesse feito isso na minha empresa ou no meu negócio, eu estaria muito bem. Sim. Hoje eu tô aqui recebendo a mesma coisa. Mas eu entendi que faz parte do processo de uma empresa. O cara não vai chegar e falar, porra, obrigado, você me economizou milhões, toma parte disso. Você não é sócio, você é um funcionário. Né? Então, ali eu comecei a aprender coisas nesse sentido também. Falar, porra, é interessante, foi um aprendizado muito bom. Sim. Aí... desculpa. Não, pode ir. Eu imagino que essa sua experiência dentro de uma corporação, ainda mais que foi na área de marketing, provavelmente. Foi. Eu passei na área de marketing, depois, nesse caso, eu fui para a área de produto, que era um negócio totalmente louco. Então, eu imagino que isso te ajude hoje em dia, como streamer, a se relacionar com seus parceiros de publicidade, muito, né? Muito. Você sabe falar a linguagem deles. Muito. Eu aprendi naquela época, já muito novo, porque apesar de não estar novo para o mercado de trabalho, mas para mim, eu sempre me senti novo ali, eu já via como é que eram as apresentações de marketing das empresas, contrato de patrocínio. Na época, a Samsung patrocinava o Palmeiras. Então, via todos os relatórios, como é que era feito. Tinha noção de valores. Tudo. Interessante. Então, foi muito bom para mim. Foi muito aprendizado. E eu, na época do marketing, eu fiquei responsável... Eu era o estagiário responsável pelos brindes. Então, imagina que loucura, porque você é um estagiário... Não, e aí foi também um baque que eu tive quando eu entrei na empresa. Aí a minha chefe, ela levou a gente para... passou nas áreas ali do departamento para apresentar. E aí chegou pro diretor... Aí ela apresentou, aí o diretor falou, porra, Gaules, eu conheço, jogava Counter-Strike e tal, não sei o quê. Meu filho é seu fã. Eu falei assim, caralho, que loucura, porque o estagiário tá entrando na sala de um diretor e ele tá falando que é fã do cara. Isso é loucura mesmo. Isso é loucura. Eu comecei, então você já começou a olhar que aquelas pessoas da curva que jogavam Counter-Strike e estavam com seus 30 e poucos anos, já estavam em cargos de poderes. Então isso eu comecei a olhar e falar assim, porra, tem negócio aí. Porque há 10 anos atrás, 5 anos atrás, eu precisava explicar o que era. Hoje, se esse cara sabe o que é, daqui a um tempo eu posso fazer um projeto para ele. E aí, eu também cuidava dos brindes, então eu tinha uniforme dos times, pendrive. Aí chegava o gerente lá, tal, não sei o que, pô, você não tem um pendrive para eu dar pro cliente? Então, era meio que o estagiário tinha o poder da área. Você então, tinha eu conheci os muita da hora. gente.